Oi pessoal, bem-vindo aí a mais uma aula. Meu nome é Rodrigo, sou professor de Sociologia e na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho, vai ver um pouquinho sobre regimes políticos, como se configuram os três poderes, né? E tentar pensar um pouquinho aí no Enem também, tá bom? Antes pra gente começar, eu queria definir um pouquinho o que são regimes políticos, né? Como é que pode cair essa definição, né? Regimes políticos é como um governo comporta-se no poder. É a forma que um governo vai se comportar, ou né, como os governantes vão se comportar quando eles forem eleitos. Né? Então a gente pode pensar os vereadores, os prefeitos, o presidente. Né? Então são temas muito atuais que podem cair aí no Enem para vocês discutirem um pouco sobre isso, perceberem como os governos funcionam, né, ou como eles se comportam, tá? Então a gente vai tentar pensar um pouquinho sobre isso. Então eu coloquei, né, regimes políticos, o modo como um governo comporta-se no poder, né? Como os governantes aí vão governar a gente, né? Então eu coloquei aí três tipos para a gente pensar um pouquinho sobre isso. O primeiro deles é o regime democrático, né? O segundo é o regime autoritário, o terceiro é o regime totalitário. Vamos tentar entender então um pouquinho o que é o regime democrático, tá? Eu trouxe algumas características e a primeira delas é igualdade entre os cidadãos e a livre participação na sociedade, né? Um tema que pode cair bastante, que a gente pode começar a pensar sobre o que é essa livre participação, né? Qual é o limite? A gente pode tentar fazer uma relação com a filosofia, né? Como é que a gente configura, como é que a gente sabe, né? Qual é o limite da nossa liberdade, né? Então a gente pode fazer essa relação com a filosofia, né? Mas na sociologia a gente tem sempre que pensar, né? Em grupos sociais, né? Como os grupos se comportam, às vezes a gente pode pensar em movimentos sociais, né? Então um regime democrático ele é mais democrático, né? Enquanto os cidadãos forem iguais e puderem participar livremente da sociedade, puderem expressar as suas opiniões. E que essas opiniões, elas não vão constranger outras pessoas, né? Elas não vão excluir outras pessoas, elas não vão reduzir os outros grupos sociais, né? Discriminar de alguma forma, enfim. Então, a gente pode começar a perceber que um regime democrático tem essa relação, né? Entre igualdade, entre todo mundo e liberdade. Então, essa liberdade não é para a gente fazer o que a gente quiser, né? É uma liberdade de participar, mas entendendo que todos nós somos iguais, né? Todos nós temos os mesmos direitos, tá? Então, esse é o limite, né? Se cair alguma coisa relacionada ao limite, qual é o limite da liberdade que a gente tem para participar na sociedade, né? É que o outro não tire um direito meu, o outro não me exclua, né? Que o outro entenda que eu sou igual a ele e que eu também tenho direitos. Tudo bem? Então, muito bem. A gente começa a perceber então que essas três características, né, dos regimes, os regimes democráticos, autoritários e totalitários, eles não são caixinhas fechadas, tá? Eles são como se fossem como a gente vai pensando como mais democrático ou menos democrático, mais autoritário ou menos autoritário, né? A gente vai pensar meio que não uma caixinha fechada, mas nessas relações de ser mais ou ser menos, né? Então, segunda característica aí, né? Governantes são eleitos pelo povo. Então, as pessoas que vão nos governar, a gente vai ter que eleger elas, né? Em eleições livres, ou seja, né? A gente não pode ser obrigado a votar em alguém. E disputadas por mais de um partido, ou seja, tem que ter mais de um partido para que essas eleições, para que as pessoas que a gente queira que sejam eleitas, elas vão ser disputadas. Então, o governante que está no poder, a gente vai ver, será que ele foi eleito pelo povo? Pela maioria das pessoas, né? Será que as eleições foram livres, né? Ou foram fraudadas, ou as pessoas foram obrigadas a votar em alguém em específico, né? E será que tem mais de um partido? Quanto mais partidos tiver, quanto mais liberdade, né? E se foram eleitos pelo povo, mais democrático é um regime. Outra forma de que o governo se comporta no poder, né? Liberdade de expressão. Isso é super legal, né? A gente discutir também, né? Como é que a gente calcula a liberdade de expressão, né? A gente cai naquela característica lá em cima, né? A livre participação, né?
Então, para ter liberdade de expressão, para eu poder falar o que eu acho, o que eu acredito, o que eu acho importante, né, eu também tenho que entender que o outro é igual a mim. Então também pode ser que caia alguma coisa relacionada a isso, né? Qual é o grau de liberdade de expressão, né? Expressão é como eu vou me expressar, o que eu vou falar, as minhas ideias, né? Então, quanto mais liberdade de expressão tem, mais democrático é. A gente tem que tomar um cuidado. Essa liberdade de expressão não é que eu posso falar qualquer coisa, né? Por exemplo, eu não posso... Um regime democrático não é um regime em que eu fale contra ele. Eu acho que as pessoas têm que ser inferiorizadas, né? Então, essa liberdade de expressão tem que estar relacionada com a igualdade entre as pessoas, igual a gente discutiu lá em cima. Fontes de informações diversificadas, ou seja, quanto mais informação, melhor, né? E fontes diferentes, né? Diferentes canais de televisão, de rádio, de mídia, páginas da internet, né? Diferentes plataformas, o Twitter, né? O Facebook, enfim, o Instagram, né? Quanto mais diversificado for, mais democrático é o regime, né? Com mais pessoas diferentes estão pensando aquela sociedade e podendo expressar essas diferenças, mais democrática ela é. Autonomia para as associações, isso quer dizer o quê, né? Se eu quiser fazer uma associação de bairro, uma associação de pais, um partido político, ou então, às vezes, um movimento social, né? Quero me organizar a partir do movimento social, também eu tenho essa autonomia, né? Tenho essa liberdade, isso também faz com que o regime seja mais democrático. Então, quando o governante, né, me autoriza a população a se organizar, a se associar, quer dizer que ele está agindo de uma forma democrática. E por fim, tem uma cidadania inclusiva. Isso quer dizer o quê? Que garanta os direitos sociais, civis e políticos, né? Direitos sociais são aqueles direitos à moradia, mais coletivos, a gente pode pensar, né? A moradia, a educação pública, a saúde pública, né? Ao trabalho, né? Direitos civis são os mais individuais, eu poder me vestir como eu quiser, falar, me importar como eu quiser, né? Eu ser livre para andar, para me locomover na sociedade, enfim. E direitos políticos, né? Votar, ser votado, fazer associações, enfim. Isso então é um regime democrático. Quanto mais essas características vão sendo incorporadas, mais democrático é o governante. Bom, o que é então um regime autoritário? A gente, né, pode pensar qual a diferença do regime democrático para o regime autoritário. É quando o governador, o prefeito, né, ou, enfim, presidente, o vereador, enfim, as pessoas que vão nos governar, ela não dá direito à população de escolher seus governantes, né? Então, um regime autoritário é quando aquela pessoa se autoelege, por exemplo, ou quando aquele grupo se elege ao poder. A gente pode começar a pensar assim, né? E quando os direitos sociais, civis e políticos, esses três que eu acabei de falar, são reduzidos ou inexistentes, então não existem mais, acabaram os direitos políticos, né? A gente percebeu, a gente pode começar a fazer essa relação, né? Vamos pensar a história do Brasil, a ditadura, a gente fala que foi uma ditadura militar, né? É um regime muito autoritário. Por quê? Porque no regime militar, né? Na ditadura militar no Brasil, os direitos políticos, eles foram reduzidos. Os brasileiros ficaram 20 anos sem poder escolher o governante. Não podia votar, as pessoas não podiam votar. Então, por isso a gente fala que é um regime autoritário. Porque as pessoas que estão no poder não dão chance para outras pessoas, da própria população, tá no poder também, né? Se eleger. Né? Então, já falamos que é um regime autoritário. Tá, e qual a diferença então para o regime totalitário? O que é isso, Rodrigo? É quando os governantes apropriam-se de maneira total do Estado. Né? Lembrando que sempre que eu falo Estado, a gente está falando de Estado-nação, de país, né? Não é o Estado de Minas Gerais, o Estado de São Paulo, enfim. Se fosse, a gente falaria estadual, né? Enfim, o poder estadual, enfim. Mas a gente está falando de Estado, do país. Então é quando os governantes apropriam-se de maneira total do Estado, né? Controlando todos os aspectos da vida das pessoas, tanto a vida pública e política quanto a vida social. Então eu não vou só escolher quem vai ser eleito, mas eu vou também dizer como você deve agir, como você deve se portar, que roupa você deve usar, né? Então
é uma forma diferente de governar, né? Com muito menos liberdade para a população, né? Então eu falei, a gente pensou mais ou menos no regime da ditadura. Pode ser que caia também alguma coisa referente às votações norte-americanas, né? As votações dos Estados Unidos, por exemplo, né? Quando trocou o presidente, teve bastante protesto, muita manifestação, as pessoas não queriam que o presidente mudasse, né? E de repente, então, a gente viu pessoas que não acreditavam nas eleições, né? Que às vezes as eleições não ocorressem, né? Ou que elas falaram que foram fraudadas, mas sem provas, então elas deveriam ser anuladas, né? Enfim, a gente também pode fazer essa relação, né? Se anular, mesmo se a população, mesmo quando a população pede para anular, né? Os direitos políticos, né? Eu quero abrir mão dos meus direitos políticos, né? A população está fazendo com que aquele regime seja menos democrático, né? Seja um regime mais autoritário, porque eu estou abrindo mão de um direito que é meu, né? Enfim, então a gente pode começar a pensar um pouquinho a partir disso, né? Pensar o Brasil também, né? Às vezes, né? A gente pode começar a pensar fake news, né? Por exemplo, né? Pensar quando a gente cria uma informação que ela é errada, que ela é falsa, que ela é mentirosa, né? Por isso fake, né? Vem fake a palavra em inglês, que significa falsa, né? Uma informação mentirosa. Mas essa fake news se propaga, né? Então, por exemplo, aí a gente cai no primeiro caso ali, né? Quando a gente está falando de liberdade de expressão. Você pode falar o que você quiser, mas você não pode espalhar uma mentira, né? Você não pode... eu falei em cima de preconceito, mas você também não pode espalhar uma mentira sobre um determinado grupo ou um determinado tomada de decisão do governo, enfim. Né? Pensar então um pouco esses aspectos é legal, né? Pensar um pouquinho de fake news, enfim. Pensar formas de governo a partir de regimes democráticos, autoritários e totalitários, tá? Vamos ver então aí algo que a gente chama de 3 poderes. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? O Brasil, por exemplo, ele é organizado, né, o governo brasileiro, no sentido de governar o Brasil, né? Todas as pessoas que estão no Estado, os prefeitos, vereadores, senadores, enfim, eles estão no Estado para nos governar, então estão nos governando. E a gente divide essa forma de governar em 3 tipos diferentes, né? A gente chama de 3 poderes. Então, a gente pensa na monarquia absolutista, né? Que veio um pouquinho antes dessa ideia de Estado-nação, dessa ideia de democracia. O que é a monarquia absolutista? Era quando tinha uma única pessoa, o rei, né? E ele mandava em tudo, ele governava tudo, né? Era ele que dizia como deveriam ser, ele criava as regras, ele criava as leis, ele dizia como as leis deveriam ser feitas, né? Quais leis eram essas, ele mesmo dizia se as leis estavam sendo aplicadas ou não, né? Então tinha uma única pessoa, ó, monarquia absolutista, regime absolutista, né? Completamente absoluto, uma única pessoa. Com a sociedade moderna, né, após a Revolução Francesa, a gente nos Estados Unidos também, né, tem a proclamação da independência dos Estados Unidos, a gente vê que esse poder absoluto ele foi dividido em 3. Né? Então é o que a gente chama de executivo, legislativo e judiciário. Né? Então vamos tentar entender um pouquinho. O que faz o poder executivo? Né? Ele dirige e administra o governo. Né? E representa o país no exterior. Vamos pensar assim, ele meio que executa as leis. A gente pode pensar mais ou menos dessa forma. Né? É quem toma decisões sobre economia, investimentos, construção e conservação de escolas, hospitais, estradas, né? Então vai tomar a decisão baseado na lei. Então a lei tá escrito na lei que deve ser feito. Então o executivo vai falar, bom, como que a gente vai executar essa lei? Como que a gente vai fazer com que essa lei aconteça, ela saia do papel, né? Então quem que exerce? Quem são as pessoas que estão nesses cargos, né? Primeiro ali é o presidente da República, os governadores do estado e os prefeitos. Você vai falar, nossa, Rodrigo, só? Eles são os principais, né? Então, o presidente da República ele vai executar as leis no nível federal, o governador vai executar no nível estadual, né? Você vê que o estado ali, ó, governadores do estado, o estado está minúsculo, né? Por quê? Porque é o estado de Minas, o estado de São Paulo, o estado da Bahia, enfim, né? Não é estado no sentido federação, né? No sentido Brasil, né?
Então, a gente tem o presidente da República, né, que vai executar as leis no nível do Brasil, os governadores de estado, que é sim no nível estadual, né, e os prefeitos, são nos níveis municipais, da cidade, né. Muito bem, então esse é o poder executivo. A gente tem o poder legislativo, né, o que faz o legislativo? O legislativo, sim, é ele que faz as leis. Então, ele vai fazer as leis para o executivo aplicar as leis, né. Então, o que faz o legislativo? Né? Ele vota as leis em nome da população e fiscaliza atos do executivo. Então, ele vai fiscalizar o executivo. Né? Ele vai ver se então, ele vai criar as leis e ver se o executivo está mesmo fazendo as leis mesmo, né? Tentando entender se está lendo certinho a lei e tal. Quem que exerce? Então, no nível nacional, a gente tem senadores e deputados federais, eu já vou explicar um pouquinho a diferença desses dois daqui a pouco, que é no nível federal, no nível do Brasil, sempre que a gente fala federal, né, a gente pensa no nível do Brasil, do país inteiro, né, nível federal. Nos estados, são os deputados estaduais, então veja, a gente tem deputados federais e tem deputados estaduais. Os deputados federais, eles são para todo o Brasil. E os deputados estaduais são só para os estados, né? Estados de Minas Gerais, estado de São Paulo. E nos municípios, nas cidades, são os vereadores. Então, na sua cidade, com certeza, na cidade que você está agora, né, vendo esse vídeo, com certeza tem um vereador, né? E as pessoas vão votar no vereador para fazer a lei, para pensar a lei, né? Em contrapartida, o prefeito da cidade, ele que vai executar essa lei. Ele vai eleger outras pessoas que é cargo de confiança dele para fazer com que essas leis aconteçam, né? E por fim, então, o judiciário. Então, a gente viu o executivo, o legislativo, a gente já viu o judiciário. O que faz o judiciário? A gente pode pensar judiciário como se fosse um juiz, né? Então, é o que faz, é o que aplica as leis, né? Ele também ajuda a aplicar as leis, mas ele decide os conflitos dos cidadãos, né? Então, aplica as leis decidindo o conflito dos cidadãos entre si e entre os cidadãos e o Estado. É ele que vai ser o juiz mesmo, né? Ele que vai estar fazendo ali, tentando entender se essa lei, se a forma como foi cumprida a lei, ela foi cumprida de uma forma justa, de uma forma honesta, né? É ele que vai julgar, né? Então ele vai julgar tanto os cidadãos entre si, quanto os cidadãos do Estado, né? Será que aquela pessoa que está no governo, ela fez a lei de forma justa? Será que ela aplicou de forma justa? Né? Então é isso. Então a gente funciona, que o Estado funciona, né? A gente tem a pessoa que faz a lei, a pessoa que executa a lei, né? E o juiz que vai decidir se está tudo certo, né? Quem exerce? Os juízes nas diversas instâncias, as diversas instâncias são essas, né? Municipal, estadual, né? E âmbitos da justiça. Trouxe alguns exemplos para vocês, né? No nível federal, né, no nível do Brasil, quem decide são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se vocês lerem STF na prova, ministro do Supremo Tribunal Federal, olha, federal, tá dando a dica, né? Federal tem a ver com o Brasil, né? Então vai decidir casos muito grandes, casos às vezes de corrupção ou roubo, ou uma lei que não foi feita de forma correta, né? De, por exemplo, senadores, né? Ou do presidente, pessoas ligadas ao presidente, enfim. Então, STF tem a ver com algo muito maior. Aí a gente tem o STJ e o TJ, né? Que é o Superior Tribunal de Justiça, e juízes dos tribunais de justiça. A gente pode pensar como se fosse no nível estadual, no nível do estado, né? E por fim, a gente pode pensar num nível menor ainda, né, da cidade, do município, a justiça comum. Então, se você tiver um problema com seu vizinho, você vai na justiça comum, né, que a gente chama de juizados especiais também, né? Então, mais ou menos, então fiquem espertos, se cair essas categorias na prova, né, STF, STJ, TJ, está falando do judiciário, está falando de juiz, né, aquelas pessoas que vão ver se a lei está sendo aplicada certinha, justa, dessa forma, né. Bom, vou explicar então para vocês aí um pouquinho como funciona, né. Aí eu trouxe esse gráfico bem legal para vocês entenderem, né, como é que a gente escolhe essas pessoas, né. Então, e a diferença um pouquinho de cada um, né, deles.
Trouxe para vocês aí esse exemplo, né? Onde o legislativo, no nível federal, a gente tem os deputados federais e os senadores. Então já vou explicar para vocês a diferença. Os deputados federais, eles representam a população no nível federal. Mas qual a diferença do deputado estadual? É que ele vai representar a população no nível do estadual, né? No nível ali do estado de Minas, do estado de São Paulo, enfim. Rodrigo, mas e os senadores? Se a gente já tem os deputados federais que representam a população numa instância nível federal, nível do estado, por que tem os senadores também, né? Os deputados federais são eles dependem do número da população. Então, estados mais populosos, né, ou estados menorzinhos, com menos habitantes, né, isso vai influenciar no número de deputados federais. Já os senadores não, os senadores é um número fixo, né, são 3 por estado, né, e eles vão representar os interesses do estado, né, das pessoas que estão naquele estado, vamos supor, o interesse dos governadores, né. Os deputados federais, a ideia é que eles tragam ideias novas para a gente, né, que eles tragam leis que a população está mudando, então as leis precisam mudar, né. Os senadores é ao contrário, eles vão fazer com que aquelas leis não mudem tanto, né? Eles vão fazer com que vão fazer leis e discutir leis que são mais, a gente pode pensar, conservadoras, né? Que são leis que a gente está pensando em nível federal, mas também são pessoas mais idosas, mais velhas que estão no poder, né? Se eu não me engano, é a categoria mais... Você tem que ter mais idade para ser eleito, né? Então a ideia é que, de um lado, os deputados federais tragam ideias novas para o país e, do outro, os senadores vão ver se essas ideias novas valem a pena mesmo, né? Então é assim que a gente funciona. Eles ficam onde, Rodrigo? Eles ficam no Congresso Nacional. Então, se vocês ouvirem falar Congresso Nacional, é o lugar onde faz as leis, no nível nacional. E tem os deputados federais e os senadores. A Assembleia Legislativa tem uma por estado, né? Porque a gente está falando nível estadual, né? De Minas fica em Belo Horizonte, São Paulo fica na cidade de São Paulo, né? Onde estão os deputados estaduais. E cada cidade tem a sua Câmara Municipal, onde ficam os vereadores. Tudo isso que eu falei até agora é do Legislativo, ou seja, pessoas, né, que estão ali para fazer as leis. Então, se eu for votar num vereador, ele vai trabalhar na Câmara Municipal fazendo leis, pensando as leis, né? Tá, e o Executivo? Aquele que eu falei que vai executar, que vai fazer, vai aplicar. A gente tem o presidente, né? Ali que eu coloquei em primeiro, né? Os governadores e os prefeitos, né? Então, eles são os executivos, já conversei com vocês. E a questão é que tanto o legislativo quanto o executivo são escolhidos por eleição. Então a gente vai votar, né, na próxima eleição em todos esses cargos. Já o do judiciário, não. Tanto lá, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e os juízes, todos esses níveis, eles são por nomeação em concursos públicos, né? Ou alguém pode me nomear, né? Ou um governador, um presidente pode nomear. Aí tem várias regrinhas, né? Mas o importante é saber isso, que ele pode ser nomeado ou para o concurso público. Faz um concurso público, uma prova, né? E passa, a gente não pode eleger eles, tá bom? Então, entendam isso, tá? Eu queria mostrar para vocês mais uma, para finalizando nossa aula, a gente falou bastante do legislativo aqui, né? Eu queria trazer essa imagem para vocês. Essa imagem aqui, talvez seja uma das imagens mais famosas, né, que vocês têm na mente de vocês, quando falam em Brasil, é o prédio do Legislativo, aonde as pessoas estão ali legislando, né, estão lá fazendo as leis, pensando as leis, né. Então, se aparecer isso na prova, se aparecer isso no Enem, essa imagem, vocês têm que entender que essa imagem é do Congresso Nacional, tá? A gente chama esse prédio aí, grandão aí, de Congresso Nacional, né. E que de um lado é onde ficam os senadores federais e do outro é onde ficam os deputados federais. Lembra que eu expliquei para vocês a diferença, né? Então a gente tem o Senado e tem a Câmara dos Deputados, né? Veja que a Câmara dos Deputados é até mais para cima, né? Trazer ideias novas. Já o Senado, ela é ao contrário, né? Ela é para baixo, né? Como se fosse manter algumas leis, né? Fazer essa relação, né? Então vamos ler o que eu escrevi aí, ó. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, é um arquiteto super famoso no Brasil,
projetou vários prédios, organizou, pensou Brasília, né, na década de 60. O Palácio do Congresso Nacional é formado por duas cúpulas. A menor à esquerda, voltada para baixo, abriga o plenário da Câmara Federal. Então, né, é onde eles vão pensar e votar as leis. A cúpula maior, voltada para cima, abriga o plenário da Câmara dos Deputados. Então, se vocês virem aquelas pessoas brigando, tal, normalmente é ali. É porque tem muita gente, e são aquela coisa das ideias novas. Por exemplo, pensar aborto, por exemplo, é ali que traz essas ideias. Foi pensado, por exemplo, sempre pensado bastante ideias que vêm dos movimentos sociais, né? Então, e que são muito polêmicas, né? Então, aborto, casamento LGBT, cotas, né? Tudo isso tem são ideias que vieram da sociedade, né? Precisam ser incorporadas de alguma forma ou discutidas, né? Então, normalmente são discutidas ali, votadas ali, né? Continuando, há ainda um edifício principal na horizontal, né, e no meio, na horizontal, né, embaixo dessas duas cúpulas, que serve de plataforma para as duas cúpulas, né, e duas torres no centro, que abrigam os gabinetes e escritórios de cada casa, tá? Então, se cair essa imagem, fiquem espertos, a imagem do Congresso Nacional é onde vai legislar, né, e é onde ficam os senadores e os deputados estaduais, tá bom? Bom, então eu fiquei pensando que talvez no Enem possam cair esses conceitos e a gente pode começar a pensar e usar a partir do Brasil, né? A gente pode pensar essas mudanças, ano que vem também tem eleição, né? Às vezes pode cair alguma frase do presidente, a frase de algum político importante, né? Às vezes eu tenho que tentar localizar, né? Vou mostrar aqui para vocês, né, de novo, né? O presidente aí, né? Essa é uma imagem um pouco mais antiga, né? Não é o presidente atual, né? Mas você percebe que ele está todos ali no nível federal, né? Então, deputados federais, senadores, presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Está no mesmo nível, está pensando no nível do Brasil, né? Enfim, tudo bem? Então, vou deixar vocês com essa imagem. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.